Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, nós leremos os versos 11 a 15. Assim diz a palavra do nosso Senhor: pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação e os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão a vida dentre os mortos? Só até aqui a leitura da palavra do nosso Senhor. Vamos nos dirigir a Deus em uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos Te agradecer de todo o coração por este momento que o Senhor nos reservou. Muito obrigado, Senhor, por termos o privilégio de estarmos aqui reunidos para engrandecermos o Teu santo e bendito nome. Nesse momento, Senhor, a Tua palavra será ministrada e eu Te suplico, desobstrua os ouvidos, aquebranta, Senhor, os corações de pedra, para que a Tua palavra encontre em cada coração uma terra fértil. Abençoe todos que aqui estão presentes, Senhor, e abençoe todos aqueles que de alguma forma ouvirão essa mensagem. É isso que nós Te oramos, é isso que nós Te pedimos. E assim nós agradecemos no nome santo do Senhor Jesus, o nosso doce e querido Salvador. Amém. Meus irmãos, conta-se que um certo dia, um antigo cliente decidiu visitar mais uma vez a oficina de um escultor muito famoso. E assim que aquele cliente entrou na oficina do escultor, ele percebeu, num lugar de destaque, bem no centro da sala, uma pedra bruta de mármore. E ele ficou encantado com o tamanho daquela pedra, mas algo chamou a atenção. Ele percebeu que naquela pedra havia uma fissura muito grande, muito profunda. E ele então disse para o escultor: poxa, que pena, uma pedra tão grande, uma pedra tão bonita, só que com essa rachadura, com essa fissura, já não vai servir para mais nada. O escultor então respondeu de forma bem calma: espere e confie, eu já tenho algo em mente para este bloco. E então aquele homem foi embora. Meses depois, aquele mesmo cliente volta naquela oficina e, para surpresa dele, naquele lugar onde outrora tinha apenas um bloco bruto com uma fissura enorme no meio, ele encontra agora uma escultura belíssima. E ele, ao se aproximar, ele percebe que aquela fissura que ele tinha enxergado outrora, nas mãos daquele escultor, se transformou num detalhe do manto daquela escultura que aquele homem preparou. Aquele homem então percebeu que aquilo que outrora era um defeito, quando foi incorporado à obra, atribuiu àquela escultura um valor ainda maior. E aquele homem se dirigiu então para o escultor e falou: Como que você pensou numa coisa dessas? Como que você fez dessa rachadura, de um aparentemente defeito? Como que você conseguiu transformar isso num detalhe tão belo? E aquele homem
se virou para aquele cliente e disse: quando eu olho para a pedra, eu enxergo já uma obra pronta. As rachaduras que haviam naquela pedra, aquela fissura que você percebeu, elas apenas me ajudaram e fizeram com que eu percebesse que o que de fato estava escondido por trás daquele defeito. Aquelas rachaduras simplesmente me ajudaram a revelar aquilo que já estava escondido dentro dessa pedra. Meus irmãos, por que eu estou lhes contando isso? Porque da mesma forma que aquele escultor não desprezou aquela pedra, aquela rocha bruta de mármore, Deus também não rejeitou o povo de Israel por conta da sua rebelião, por conta da sua rejeição. E nós podemos perceber que ao rejeitar a providência divina, a chegada do Messias, aquilo que de uma hora para outra teria se tornado um obstáculo para esse plano da salvação, o Senhor, Ele simplesmente faz uso disso e inclui essa rejeição nesse grande plano divino redentor. Assim como o escultor, ele não despreza aquilo que tem defeito, o nosso Senhor também não desprezará o seu povo, os seus eleitos dentre a nação de Israel. E é justamente sobre isso que eu quero tratar com vocês nessa manhã. Portanto, o tema da mensagem que eu quero apresentar para vocês é: confie na soberania de Deus. Confie na soberania de Deus. Veja, quando a gente fala a respeito de soberania de Deus, imediatamente nos vem à mente a ideia de que o Senhor é o grande responsável por tudo. Ele é aquele que domina e reina sobre todas as coisas, sobre cada detalhe. Ele é aquele que sabe como que as coisas estão fluindo e Ele sempre orquestra tudo de uma forma harmônica. O Senhor tem controle absoluto de todas as coisas. E veja, quando a gente chega a essa constatação de que o nosso Deus, Ele tem controle sobre tudo, por um lado, nós temos essa conclusão, mas por outro, nós devemos saber também que não significa que sempre nós teremos ciência da forma com que o nosso Deus age. Se por um lado nós temos um Deus soberano que controla todas as coisas, por outro lado nós não temos como sondar os seus desígnios, os seus pensamentos, nós não temos como identificar sempre os planos de Deus. Porque diz a Escritura que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos e os seus pensamentos também. Então, por um lado, eu sei que Deus é soberano. Por outro, eu preciso reconhecer que eu não tenho capacidade de perceber o tempo todo o agir de Deus. E é esse o princípio que nós encontramos aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Depois de afirmar, de tratar a respeito da soberania de Deus no capítulo 9, e que Deus escolhe livremente os seus eleitos, no capítulo 10, o apóstolo Paulo enfatiza a responsabilidade humana na salvação. Se no capítulo 9 o apóstolo Paulo estava falando a respeito do passado de Israel, no capítulo 10 ele fala a respeito do presente. Mas aqui no capítulo 11, ele discorre a respeito do futuro da nação. E como esse futuro vai de alguma forma se encaixar com esse plano de salvação que Deus estabeleceu. Então veja, o apóstolo Paulo, ao longo de todo o capítulo 11, ele vai de alguma forma tentando sincronizar a rejeição daquele povo pelo Messias de Deus.
ele tenta de alguma forma alinhar a desobediência de Israel, a rejeição de Israel pelo Messias, com um grande propósito salvífico que Deus estabeleceu para os seus eleitos. Então, com base nisso, por que nós devemos confiar na soberania de Deus? E a primeira lição que eu quero deixar para toda a igreja nesta manhã é porque Ele pode transformar tropeços humanos em bênçãos gloriosas. Essa é a primeira lição que eu quero deixar. O Senhor pode transformar tropeços humanos em bênçãos gloriosas. Isso nós podemos perceber claramente entre os versos 11 e 12, que diz assim, o verso 11: Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Então, veja, meus irmãos, aqui no versículo 11, o apóstolo Paulo, ele continua a desenvolver o seu argumento iniciado nos versos anteriores. E ele inicia esse versículo 11 fazendo basicamente a mesma pergunta que ele faz no versículo 1. Aqui no versículo 11, ele faz uma pergunta retórica. Ele diz: Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? E ele mesmo dá uma resposta contundente. Ele diz: de modo nenhum. De modo nenhum Israel tropeçou para que caíssem. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele está com isso tentando nos mostrar que apesar da rejeição de Israel para com Jesus, apesar deles terem rejeitado Jesus, apesar deles terem virado as costas para aquilo que o próprio Deus havia enviado para o resgate dos homens, o apóstolo assegura aos seus leitores que essa rejeição, o que ele trata aqui como queda, um tropeço, não é definitivo. O apóstolo Paulo, em outras palavras, ele está dizendo aqui que esse tropeço de Israel, ou seja, essa incredulidade, eu torno a dizer, não significa uma rejeição total de Deus para com o seu povo. Não significa que Deus simplesmente os abandonou. O apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui que tudo isso, toda essa hostilidade com relação à mensagem do Evangelho, tem um propósito muito maior. Isso tudo coopera para uma vantagem muito maior que se estenderá a homens e mulheres espalhados por toda a face da terra. E veja, foi graças à rejeição de Israel que o Evangelho foi levado aos gentios. Foi graças à dureza de coração daquele povo que o Evangelho finalmente foi anunciado para todas as pessoas. O apóstolo João diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. E o apóstolo Paulo, ele sabe disso, porque ele percebeu esse movimento da parte de Deus, e nós percebemos claramente isso ao longo do livro de Atos dos Apóstolos, quando nós percebemos que sempre o apóstolo Paulo, quando ele se dirigia a uma determinada região, ele procurava sempre uma sinagoga para anunciar as boas novas de Cristo. Mas no momento em que ele era rejeitado, no momento em que ele era hostilizado pelos judeus, imediatamente ele se dirigia aos gentios. E para surpresa de muitos judeus, a mensagem que o apóstolo Paulo estava levando era recebida e era guardada no coração por um povo que nunca foi povo, por uma gente que nunca fez parte do povo de Deus. A mensagem que o apóstolo Paulo tinha para transmitir foi sendo recebida pelos gentios. E diferentemente dos judeus, que cada vez mais aumentavam a sua hostilidade, aumentava a sua rejeição, o apóstolo Paulo percebe que a palavra de Deus encontra abrigo no coração daqueles homens que outrora eram considerados ímpios. Mas, a bem da verdade, meus irmãos, sempre esteve
no plano do Senhor, a salvação dos gentios. E nós podemos perceber isso ao longo de toda a Escritura, ao longo de todo o Testamento. Nós vemos isso quando Deus estabeleceu a sua aliança com Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 12, onde o próprio Deus diz: em ti serão benditas todas as nações da terra. E nós percebemos isso também na ocasião em que Deus chamou Israel, porque quando Deus chamou Israel, Deus tinha um propósito de fazer com que aquela nação fosse luz para os gentios. Israel era para ser um povo sacerdotal, era para ser um povo exemplar, tanto em obediência quanto em adoração, de modo que Israel seria o grande chamariz de todos os povos da terra. Mas aqueles que estão um pouquinho mais familiarizados com as Escrituras sabem que Israel falhou nessa missão. Fica claro que Israel sempre desobedecia, Israel sempre tropeçava. Mas o que o apóstolo está dizendo aqui é que, apesar desse tropeço histórico de Israel, essa rejeição histórica de Israel, isso tudo não pegou Deus de surpresa. Isso tudo não fez com que Deus fosse surpreendido, mas pelo contrário, de alguma forma, meus irmãos, de alguma forma, o Senhor estava fazendo uso de tudo aquilo e estabelecendo um plano superior ao inicialmente apresentado exclusivamente para a nação de Israel. E o apóstolo Paulo, ele diz ainda no versículo 11, que existe um plano maior. Olha o que ele diz, leiamos novamente o verso 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Veja, o apóstolo Paulo está dizendo que havia ainda um propósito adicional, que era despertar ciúmes no coração dos judeus. E o apóstolo Paulo, ele vai discorrendo sobre isso, porque o que ele quer dizer exatamente quando ele diz que vai despertar ciúmes entre os judeus? Porque na cabeça de Paulo, na forma com que Paulo estava compreendendo tudo isso que estava acontecendo, ele acreditava que esse ciúme que ele trata, que ele menciona aqui, era na verdade uma espécie de ciúme santo, mas que podemos simplesmente entender como um despertar espiritual. Em outras palavras, seria uma espécie de inquietação de todo aquele povo ao perceber as bênçãos que os gentios, outrora totalmente afastados, agora inclusos nesse propósito de salvação. O apóstolo Paulo, ele refletindo sobre tudo isso, ele conclui que esse é o plano de Deus, é trazer novamente os judeus por meio dos ciúmes, por meio dessa inquietação ao perceber as bênçãos que outrora estavam destinadas exclusivamente a eles, serem plenamente desfrutadas pelos gentios. Então veja, chegamos então no versículo 12, onde o apóstolo Paulo ele expande ainda mais o seu argumento. Ele diz assim: ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, o seu abatimento em riquezas para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Nós podemos entender a transgressão deles, conforme nós vemos aqui, como a rejeição de Israel pelo Messias. E quando ele diz que essa transgressão redundou em riqueza para o mundo, ele está se referindo claramente às bênçãos espirituais oriundas da salvação. E o apóstolo Paulo, ele menciona também, e o seu abatimento em riqueza para os gentios. O abatimento que Paulo descreve aqui se refere nada mais, nada menos do que a própria condição espiritual atual de toda a nação de Israel. Eles estão abatidos, eles estão em queda. Mas perceba, meus irmãos, que nesse versículo 12, Paulo também ele antecipa o impacto glorioso
que essa futura conversão dos seus eleitos entre o povo judeu vai fazer no mundo. Perceba, quando ele diz, ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Meus irmãos, fica muito claro que o apóstolo Paulo compreendeu que a rejeição de Israel foi usada por Deus para uma bênção muito maior, para um propósito muito mais glorioso. A sua restauração será muito mais rica e frutífera para toda a humanidade. Então perceba como Paulo ele vai compreendendo aquilo que Deus está costurando no meio de todos esses eventos. Perceba, meus irmãos, como para Paulo nada foge do propósito de Deus, nada foge da soberania divina. Deus ele não foi pego de surpresa, como eu já mencionei, mas Deus ele faz uso daquilo que aparentemente era um obstáculo, e Deus transforma tudo aquilo numa mola propulsora para que o evangelho seja propagado em todo canto da terra. Isso é grandioso demais. Então, o que nós podemos aprender até este momento? O que esses 2 versículos que nós lemos aqui, nessa primeira lição que eu destaquei para vocês, têm a nos ensinar? A primeira lição, meus irmãos, é que Deus não é refém dos nossos tropeços. O Senhor não é refém dos nossos tropeços. O nosso coração endurecido, a nossa cabeça dura, a nossa rejeição não vai impedir o agir de Deus. A Escritura diz, agindo Deus, quem impedirá? E é isso que nós devemos entender nessa passagem, somente nesses 2 primeiros versos que nós lemos. E a outra lição que eu quero destacar é que o fracasso de Israel em ser a luz para os gentios não foi um obstáculo, muito pelo contrário, se transformou numa mola propulsora para a propagação do Evangelho. Deus fez uso daquilo que parecia um obstáculo para expandir o Evangelho de uma forma muito mais célere entre as pessoas do mundo inteiro. E por isso, considerando tudo isso que nós aprendemos até agora, é que eu quero apresentar a vocês a segunda lição desta passagem bíblica que nós lemos, que encontra-se entre os versos 13 a 15. E a segunda lição que eu deixo para a igreja é sobre por que nós devemos confiar na soberania de Deus, porque Ele usa meios improváveis para cumprir propósitos eternos. Deus, Ele usa meios improváveis para cumprir propósitos eternos. Leiamos o que diz o versículo 13. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Veja como o apóstolo Paulo ele não é universalista, ele tem plena consciência de que existe um povo exclusivo dentro do povo de Israel. É como se houvesse um povo dentro de um outro povo. O apóstolo Paulo sabe que os propósitos de Deus são para os seus eleitos. E veja, o apóstolo Paulo, a partir do versículo 13 aqui, ele claramente ele se volta aos gentios. Porque o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele percebe a importância que ele tem dentro desse propósito grandioso do Senhor. O apóstolo Paulo, ele tem plena consciência do papel fundamental que ele exerce no meio disso tudo. E ele compreende muito bem isso. E ele dá importância ao ministério, ele reconhece, tanto que ele diz, glorifico o meu ministério. Quando o apóstolo Paulo diz isso,
Não se trata aqui, meus irmãos, e nem deve ser entendido como uma espécie de orgulho pessoal, uma vaidade. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui é que ele reconhece a sua figura pivotal nesse grande plano redentor de Deus para com os gentios. E ele sabe que por meio dos gentios, Deus mais uma vez pode resgatar os seus eleitos entre o povo judeu. Então veja como o apóstolo Paulo ele tem clara consciência de como Deus está agindo no meio disso tudo, como Deus está costurando os seus intentos, os seus propósitos dentro das ações humanas, até mesmo dentro daquilo que aparentemente é um obstáculo aos planos de Deus. Paulo faz questão de ressaltar o seu envolvimento pessoal e do papel crítico que ele exerce no meio de tudo isso. O apóstolo Paulo sabe que ele é extremamente importante nas mãos de Deus, porque por meio dele existe um plano muito mais sublime, um plano muito mais grandioso do que aqueles que inicialmente foi apresentado aos judeus. O versículo 14 diz: para ver se de algum modo posso incitar a emulação aos do meu povo e salvar alguns deles. Incitar a emulação que o apóstolo Paulo menciona aqui, meus irmãos, nada mais é do que despertar o desejo por parte dos judeus de buscar novamente ao Senhor. É literalmente despertar ciúmes nele, provocar ciúmes naquele povo. Paulo não está aqui lidando com uma esperança abstrata, mas ele tem plena convicção de que Deus ainda tem algo a tratar com os judeus. Mas não de uma forma universalista, de uma forma exclusiva com seus eleitos. O apóstolo Paulo sabe disso. O apóstolo Paulo sabe que Deus não rejeitou Israel de forma definitiva. O apóstolo Paulo sabe que Deus não vira as costas para os seus eleitos. Avançando no texto, o versículo 15 diz: porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, o que será o seu restabelecimento, se não vida entre os mortos? Então perceba, meus irmãos, que o versículo 15, ele é, na verdade, o clímax da interpretação de Paulo. O versículo 15, ele é o cume de onde o apóstolo Paulo pretende chegar. E ele evidencia isso porque ele faz uma espécie de conclusão teológica a respeito de tudo isso que ele discorreu. O apóstolo Paulo sabe que no final de tudo isso haverá muito mais motivos a glorificar Deus, para que nós glorifiquemos a Deus. No final de tudo isso, Deus será glorificado ainda mais. O apóstolo Paulo sabe que no meio de todo esse enredo, até mesmo de um certo ponto estranho, o apóstolo Paulo sabe que no final, num determinado momento, todas as peças se encaixarão, todas as coisas serão devidamente colocadas no seu lugar de forma harmônica. O apóstolo Paulo, em outras palavras, ele sabe que tudo vai terminar muito bem. E ele diz ainda, na última parte do verso 15, que será o seu restabelecimento, se não vida entre os mortos? É assim que Paulo termina o seu argumento aqui no verso 15, vida entre os mortos. E essa expressão, meus irmãos, ela pode ser entendida de duas maneiras, segundo alguns teólogos. A primeira delas é que pode ser entendida no sentido figurado, onde essa vida entre os mortos mencionada por Paulo representa, na verdade, um grande avivamento oriundo de Deus com relação aos seus eleitos entre os judeus.
E uma outra forma de interpretar essa frase de Paulo, essa colocação de Paulo, é que também pode sugerir uma plenitude escatológica, ou seja, é uma restauração completa dos eleitos de Deus, como um sinal da consumação dos séculos, o fim da história da humanidade. Então veja a grandiosidade de tudo aquilo que Deus está fazendo por meio da rejeição daquele povo. Até hoje, meus irmãos, o Evangelho é hostilizado por parte daquelas pessoas. Mas como nós aprendemos aqui, os planos de Deus são maiores. Os planos do nosso Senhor jamais poderão ser frustrados. Portanto, a nossa obediência ao ID de Jesus, assim como Paulo demonstrou quando ele diz que ele deseja que, nem que seja por meio dos ciúmes, mas que os judeus se acheguem a Cristo, da mesma forma que o apóstolo Paulo não vira as costas para aqueles que rejeitaram a mensagem, nós também não podemos virar as costas por aqueles que hoje rejeitam a mensagem do Evangelho. Nós também, meus irmãos, não devemos virar as costas para todos aqueles que hoje estão distantes do caminho do Senhor. Não se esqueça que no primeiro momento, Israel foi o povo escolhido de Deus, e aquele povo se desviou. É possível que haja pessoas que outrora sentavam nesses bancos, não esteja mais aqui. É possível que alguém que outrora tenha se mostrado tão fiel, agora já não esteja mais aqui, esteja desviado. Mas o Senhor nos ensina a não deixarmos de orar, de clamar por essas pessoas, porque como nós vimos na mensagem, Deus não desiste de ninguém, e nenhum de nós está autorizado a desistir de quem quer que seja. Nós devemos clamar dia e noite por aquelas pessoas que viraram as costas para o Senhor. Nós devemos orar dia e noite por essas pessoas que ainda não entenderam o grande amor de Deus para com a humanidade. Assim como Paulo, Deus espera que tenhamos a mesma postura. E para concluir, meus irmãos, nós aprendemos aqui que nós devemos confiar em Deus, porque Ele transforma tropeços humanos em bênçãos gloriosas. Nós aprendemos aqui que devemos confiar na soberania de Deus, porque Ele usa meios improváveis para cumprir propósitos eternos. Nós aprendemos que a transgressão de Israel trouxe duas consequências para a humanidade. A primeira delas é que a rejeição de Israel gerou a conversão dos gentios. E a segunda consequência é que a rejeição de Israel trouxe riquezas para o mundo, riquezas atreladas às bênçãos de Deus, advindas da salvação. Portanto, meus irmãos, nós devemos sempre adorar a Deus pela sua soberania, porque mesmo quando todas as coisas parecem confusas aos nossos olhos, mesmo quando todas as coisas aparentemente parecem ter se desmantelado até a tal ponto de nós chegarmos a achar que de fato não há mais o que fazer, nós aprendemos com as palavras de Paulo que Deus pode costurar, mesmo em meio às transgressões, em meio aos pecados humanos, Deus pode costurar os seus propósitos para que no final tudo aconteça de acordo com a vontade do nosso Deus. Não há causas perdidas para o nosso Senhor, meus irmãos, e nós precisamos ter isso guardado, não somente no nosso coração, mas também na nossa mente. Nós não podemos enxergar nada como uma causa perdida, porque como nós vimos aqui, Deus ele pode muito bem fazer uso daquilo que aparentemente é um obstáculo para continuar cumprindo os seus desígnios eternos.
Talvez você tenha tropeçado na fé por alguma razão. Talvez as dificuldades da vida, os problemas da vida tenham esfriado a sua fé. Tem gerado no seu coração incertezas. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, creia na soberania de Deus, porque Ele vive e reina sobre todas as coisas, e Ele está sempre atento em cada detalhe da sua vida. Não existem causas impossíveis para Deus. Ainda que as coisas pareçam confusas, ainda que as coisas pareçam nebulosas diante dos seus olhos, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará. A cruz de Cristo continua sendo motivo de escândalo para muitas pessoas até os nossos dias. Mas foi por meio do sacrifício de Cristo, é que mais uma vez, Deus continua levando o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade sobre todos os homens. Aquilo que naquele momento, quando Cristo estava suspenso entre os céus e a terra, aquilo que aos olhos de mundo da grande maioria das pessoas, aos olhos do mundo, aquilo significava uma grande derrota. É por meio daquele momento, daquele ato, que Deus forma um povo composto por pessoas de todas as nações, tribos e línguas. A cruz de Cristo abrange toda a terra e certamente salvará os eleitos de Deus. Graças ao sangue de Cristo, Deus comprou pessoas do mundo inteiro para o nosso Senhor. Portanto, continue crendo, continue acreditando que Deus tudo pode, porque como nós vimos nessa passagem, o Senhor é o centro de tudo. Ele é o rejeitado que salva, Ele é o proclamado entre os gentios, Ele é o rejeitado pelos judeus, e Ele também finaliza como sendo o grande restaurador de todas as coisas. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, creia, proclame e espere, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que essa palavra encontre lugar no seu coração. Que Deus vos abençoe poderosamente.